Se você entrasse em uma faculdade e descobrisse que lá existem entidades demoníacas que nunca vão te deixar sair, o que você faria? Você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não. Mas deixar o like e se inscrever no canal talvez te dê uma chance. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar uma equipe jornalística tentando sair viva desse lugar amaldiçoado. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e o porquê você não sobreviveria aos espíritos malignos em Classroom 6, a Sala do Mal. E galera, o vídeo de hoje foi escolhido pelos membros em uma enquete. Então se você quer ter a chance de votar nos próximos vídeos aqui do canal, é só virar membro aqui no Derrotando Filmes. A partir do nível sobrevivente você já consegue votar. Ou tentar a sorte e ficar um ano pedindo, que nem aconteceu esses dias aí com o Ninja. Agora com o recado dado, bora pro vídeo. Algo terrível aconteceu nesse lugar. Isso porque na faculdade Santa Maria, em Bakersfield, na Califórnia, muitas lendas contam sobre o lugar ser assombrado por uma presença desconhecida. E os boatos só pioraram quando em 12 de março de 2022, um professor chamado Harold e uma estudante chamada Jeannie desapareceram misteriosamente no local sem deixar qualquer rastro. Então, em dezembro de 2022, uma equipe jornalística decidiu entrar no local para investigar, e também desapareceram. As imagens que veremos a seguir são a única coisa que restou deles, e foi obtida de uma fonte anônima. E já iniciamos com o maior problema, com a jornalista Anne falando que tem algo muito errado com aquele lugar, pois todos os seus amigos desapareceram. E como último pedido, ela implora para que se alguém encontrar aquela gravação, destruísse o lugar para que ninguém mais fosse vítima daquele prédio. Até que do nada, algo ataca a jovem, encerrando a gravação. Então avançamos no tempo para o dia 24 de março de 2013, na sede do canal 7, onde o novo repórter do canal, o Brent, estava indo conversar com Steven Ellis, o antigo âncora da transmissora que trabalhou com a Anne antes do seu desaparecimento. E o cara fala que quando conheceu a moça, sabia que ela tinha um grande potencial, e por conta disso, a Anne subiu rapidamente de cargo, sendo encarregada de grandes matérias. Até que um dia, a mulher apareceu com um projeto de investigar os desaparecimentos na universidade, e na época parecia ser uma boa ideia, tanto que apelidaram o projeto de mistério da Sala 6. E aí o Brent pergunta o que o Stephen planejava ao revelar aquelas filmagens para o mundo, e o velho apenas fala que essa era a única coisa que podia fazer pela Anne, já que como ela mesmo dizia, as pessoas precisam saber a verdade sobre o que acontece nesse lugar. Ok, como eu sempre digo pra vocês pessoal, nessas situações onde enfrentamos o paranormal, qualquer informação é útil e preciosa. Então antes de fazer qualquer coisa, a equipe jornalística deveria se preocupar em fazer uma pesquisa aprofundada sobre o prédio e contratar especialistas paranormais para entrarem com eles no local e usarem os equipamentos ideais para fazer uma varredura, descobrir quantos espíritos são ou se realmente são espíritos, né? E se eles são amigáveis, além de fazer uma sondagem para saber se conseguiriam lidar com a energia fantasmagórica do local e quem sabe até se comunicar com essa tal entidade para saber o que exatamente ela queria. Isso tudo é importante não só para provar a verdade sobre o prédio, mas também para nossa própria segurança, para não acabarmos ficando presos com um fantasma assassino durante a noite. Quanto ao Stephen, galera, publicar esse filme ao invés de ajudar pode na verdade ser um perigo para a população, porque o ser humano é muito curioso e ao mesmo tempo burro. Querem um exemplo? Na saga Fear Footage, que encerramos aqui no canal recentemente, o terceiro e o segundo filme mostram histórias similares, de pessoas que viram as filmagens fantasmas da cidade de Dark Bluff e decidiram ir até lá para verificar se as lendas eram reais. E os resultados você já podem imaginar, todos acabaram encontrando destinos terríveis, que você pode conferir assistindo os vídeos aqui do canal. E o meu ponto é que publicar esse filme pode fazer com que as pessoas curiosas achem interessante a história e inventem de invadir a universidade, alimentando ainda mais essa entidade com as almas dos desavisados. O melhor a se fazer para a segurança de todos seria demolir esse prédio para garantir que não houvesse mais desaparecimentos. Voltamos para 8 de dezembro de 2012, onde vemos Anne entrevistando alguns alunos, em particular uma garota loira que estudou com Harold e a Dina, antes de desaparecerem. Os jovens que sabiam da história comentaram sobre os diversos boatos. O primeiro é que Dina e Harold estavam tendo um caso e fugiram para poder ficar juntos. O segundo é que um dos dois assassinou o outro e fugiu para não ser preso. E por fim, a garota loira que eu comentei anteriormente disse algo muito suspeito. A jovem afirma que os dois estavam brincando com o diabo, pois o Harold era obcecado com magia que podia abrir portais para outras dimensões, podendo ser uma delas o próprio inferno. Depois de falar com os alunos, Anne consegue o contato do diretor da escola que estava liderando o instituto nos últimos 5 anos, o Sr. Keaton, pedindo que ele desse uma explicação sobre tudo o que aconteceu. Mas o cara apenas diz que a maioria dos boatos eram mentira. É mentira! Pois nunca saberiam com certeza o que aconteceu naquela noite. Além disso, tais símbolos de bruxaria que os alunos comentaram, de fato eram reais, só que foram removidos da sala em respeito às famílias das vítimas. E apenas por segurança, a escola parou de dar aulas no período da noite, além de trancar a sala 6 para que ninguém nunca mais pudesse entrar ali. Em seguida, o homem leva os repórteres até a sala amaldiçoada, e vemos que de fato não tinha nada de estranho no local. Era uma simples sala de aula. Porém, quando perguntam o que o diretor acha que aconteceu com o professor e a aluna, o velho apenas diz não ter certeza, pois tanto Harold quanto Dina eram pessoas estranhas, sem família e com gostos peculiares, mas tinham muito em comum. Com isso, Keaton pede que desliguem as câmeras e revela que só deixou eles entrarem ali, pois queria ajudar os jornalistas para provar de uma vez por todas que essas histórias paranormais não existiam. Só que ao notar que Kurt ainda estava gravando, ele expulsa os jornalistas da faculdade. Porém, isso só serve para deixar a Anne ainda mais intrigada, e ela foi para a transmissora empolgada para mostrar as gravações para os seus chefes.
chefes. Depois de conseguir a aprovação, e 2 semanas antes de entrar no prédio com a intenção de provar ao mundo a existência paranormal, Annie decide que era hora de entrar em contato com alguns especialistas. Por isso ela vai até o Padre Ruggiero, um senhor que dedicou sua vida a explicar esses eventos paranormais. Porém, como o mundo não é fácil, a sua profissão acabou se tornando desmascarar charlatões, que fingem ter poderes paranormais. Então a Annie pergunta se era possível realmente abrir portais, e como isso funcionava. E o padre explica que qualquer superfície reflexiva pode ser considerada um portal. Portanto, se você colocar 2 espelhos de frente um pro outro, com os encantamentos certos, poderia se criar um corredor infinito, um portal. Porém, não se tem ideia do que pode acabar passando por lá. Em seguida, a Annie vai entrevistar um careca que não fala e a Isabelle, 2 paranormais que eram capazes de canalizar espíritos, fazendo com que pudessem se comunicar com os mortais através de seus corpos. E eles foram responsáveis por conduzir uma sessão espírita dentro da Universidade de Santa Maria. E a Annie pergunta como foi a experiência. Então a Isabelle conta que foi a sessão mais diferente da sua vida, pois a coisa que vivia lá assumiu total controle do seu corpo. E quando ela descobre que os jornalistas queriam entrar lá para reunir mais provas, Isabelle alerta que algumas portas deveriam permanecer fechadas. Bom, para uma equipe jornalística de uma grande emissora, esse grupo parece bem amador realizando seu trabalho. Isso porque eles não parecem estar de fato reunindo todas as informações necessárias para chegar ao fundo do caso, já que o importante seria, primeiro de tudo, tentar entrar em contato com os amigos e familiares das vítimas, para entender o que levou eles a fazer práticas ocultistas. Em seguida, seria necessário encontrar os agentes da polícia, que trabalharam no caso. Afinal, isso é uma faculdade, e as câmeras de segurança devem ter gravado ao menos um pouco do que aconteceu no dia do desaparecimento. Fora que nos Estados Unidos, até mesmo as salas de aula costumam contar com câmeras de segurança, já que desde o massacre de Columbine, que aconteceu cerca de 10 anos antes desse documentário, a segurança em escolas foi bastante fortificada. Então é bem possível que tenhamos algumas gravações do dia do acontecimento. E a polícia também deve ter imagens dos tais símbolos de bruxaria que foram encontrados nas salas, que se levados em um especialista em ocultismo, podem ser estudados, e os jornalistas teriam respostas sobre o que tipo de magia seria aquela, e o que exatamente os símbolos queriam dizer. Talvez até saberiam para que cada um deles servia, e com isso, quem sabe, eles pudessem até tentar replicar o feitiço com a ajuda de um ocultista, num ambiente seguro e sem espelhos, para tentar entender como exatamente tudo aquilo funcionava, e talvez reverter o feitiço feito e fechar o portal, ou até mesmo saber que tipo de criatura passou para nossa dimensão. E aí, sabendo disso tudo, talvez fosse melhor nem pisar nesse local à noite. Se bem que toda essa ideia de abrir portais apenas colocando um espelho na frente do outro é bem estúpida, porque se for assim, qualquer um consegue abrir um portal pro capiroto em casa. Imagina só o Zóio fazendo um desafio desses. Então eu acho que tem algum feitiço ou ritual que deve ser realizado para que isso seja possível. Um ritual que o Harold sabia realizar. Porque se for só colocar espelhos à frente um do outro, aquelas casas de espelhos de parques de diversão seria literalmente uma passagem só de ida para o inferno. Mesmo com todos os avisos que recebeu, Annie decide continuar com o documentário mesmo assim. E para ajudá-los com o trabalho de gravação, o pessoal chama os 2 produtores recém-contratados, o Gaston e a Amanda, que ficariam encarregados da parte técnica. Com isso, o grupo volta da faculdade, e a Annie tem uma ideia brilhante, que é passar a noite trancados no bloco H, onde fica a sala 6, sem possibilidade de escapar e forçados a enfrentar o que aparecesse durante a madrugada. Afinal, que pode dar de errado, né? Logo, o Dan chega para prestar os seus serviços e ajudar o pessoal, pois ele seria o especialista em áudio que ficaria responsável por gerenciar e gravar os sons do local. Com toda a galera reunida e prontos para a ação, os 5 entram no prédio, e enquanto a Annie explicava o projeto para o Dan, ela pede que Kurt saia pelo bloco H filmando os corredores e qualquer coisa que parecesse assustadora para trazer atenção ao documentário. E aí o cara vai até o subsolo, que ficava abaixo do anfiteatro, zoando o local e falando sobre como ele era assustadora. Porém, quando menos esperava, o homem começa a ouvir batidas e passos ao seu redor. Inicialmente, o cara pensa que eram apenas sons do gerador, que ficava ali do lado. Mas quando ele vira para trás rapidamente, podemos ver que ele grava um vulto desaparecendo de relance. Isso assusta o Kurt o suficiente para ele sair correndo dali. Só que o homem acaba trombando com a Annie no caminho, e começa a pensar que foi a garota que fez tudo isso para assustá-lo e conseguir material para o documentário, sem nem imaginar que realmente tem algo bizarro rondando o prédio. Mais tarde, o Jack chega para ajudar com a parte sobrenatural das coisas, e se apresenta como um paranormal capaz de se comunicar com espíritos, já que provavelmente o casal de paranormais não quis voltar ao prédio. Afinal, aquele careca lá tinha cabelo antes de visitar esse lugar. Eu tô brincando, galera, mas que aquele careca parecia estar com medo, parecia, e no lugar dele eu também ficaria. Então a mulher teve que chamar esses caras para tapar o buraco. Isso deixa o Kurt aparentemente com um pouco de ciúmes, e ele chama a garota para conversar, perguntando por que dela não ter avisado do paranormal para ele. Só que a mulher fala que o Kurt era apenas o cameraman, portanto não precisava saber de tudo sobre o projeto, e essa aí doeu. Logo, o zelador chega para deixá-los entrar na sala 6, além de trancá-los no bloco H. O Sr. Torres foi o contato que a Annie conseguiu para ajudar em troca de algum dinheiro. Porém, o tempo todo, o velho parece meio assustado, e mesmo após abrir a sala 6 para os jovens, ele se recusa a entrar, e parecia com muito medo de estar ali à noite. Tanto que o Torres deixa os jovens ali sem dizer uma única palavra, trancando-os naquele bloco. Mas o que deveria assustar os jovens, só os deixa mais animados. Tanto que depois de checar se estavam realmente presos, a equipe se reúne na sala 6 para montar os equipamentos, e começar as verdadeiras gravações. Só que a Annie percebe o quanto Jack parecia desconfortável com algo. Porém, quando pergunta o que estava acontecendo, o paranormal apenas diz que desde o momento em que chegou estava sentindo algo
algo muito pesado nesse local. Enquanto arrumaram todos os dispositivos, Annie pergunta a Gaston o que o Sr. Torres estava falando, e o cara conta que o zelador acreditava de verdade nas lendas sobre o local, e que ele deu um aviso para ninguém andar sozinho naquele lugar, além de ficarem longe do porão para sua própria segurança. Ok, aparentemente a equipe jornalística entrou ali de forma meio ilegal, eles não têm a permissão do diretor para gravar lá dentro, e se esse documentário for ao ar, a emissora pode enfrentar um processo gigantesco, acarretando em muitos problemas. Portanto, mesmo se todos conseguirem provas de que o sobrenatural existe, esse documentário inteiro não vale a pena por si só, ainda mais porque, dependendo do processo, o governo até pode mandar que o projeto seja derrubado e excluído das mídias, se bem que hoje em dia poucas coisas se perdem na internet, né? Mas enfim, falando agora dos principais problemas dessa ideia, e considerando que realmente existe uma entidade ali, da qual não sabemos as intenções, então é como eu tinha dito há um tempo atrás, a melhor coisa a se fazer seria montar uma equipe de investigadores paranormais, com os equipamentos certos para lidar com essa situação, como detectores de atividade eletromagnética, câmeras com visão térmica e a famosa Spirit Box. Todos esses equipamentos são necessários para captar a presença paranormal, e também para tentar se comunicar com o espírito. Até aquele famoso tabuleiro Ouija já seria interessante para tentarem algum contato. Além disso, Annie poderia deixar alguns membros da equipe controlando os equipamentos em algum local fora do prédio, pois essas pessoas seriam importantes para duas coisas. A primeira é ficar por conta de checar as câmeras a todo momento, para avisar o grupo de atividades paranormais acontecendo pelo prédio, pois são muitos locais para apenas 6 pessoas explorarem sozinhas. E a segunda e mais importante, funcionar como uma forma de pedir ajuda caso eles percam um contato com o mundo exterior. Essa pessoa poderia ficar com uma cópia da chave do bloco H, para abrir e deixar todos saírem caso algo desse errado, ou até mesmo ligar para a polícia se necessário. Afinal, estamos mexendo com forças que não entendemos, galera. E todo cuidado é pouco. Quanto ao Kurt, esse cara devia mostrar as filmagens para seus amigos e mostrar o que aconteceu, pois deu para ver de relance que ele capturou uma sombra nas gravações, que pode ser considerada um fenômeno paranormal, e também um fator de risco para que todos fiquem atentos. Afinal, galera, muitos espíritos ficam agressivos por se sentirem desrespeitados quando os vivos invadem os locais em que eles assombram. Então a equipe ficar ali zoando com o que está acontecendo pode acabar irritando a entidade e gerando consequências catastróficas. E galera, só pra deixar claro, levar esse tanto de coisa e preparações não adianta de muita coisa, pois são apenas ferramentas para detectar entidades e não para expulsá-las ou repeli-las para outra dimensão. No fim, esse pessoal estaria ferrado do mesmo jeito. O que eles precisavam era de alguém experiente capaz de expulsar os espíritos, tipo os Winchester, já que esse paranormal aí que eles levaram não tá passando muita segurança não. Com todos os equipamentos instalados e câmeras espalhadas por diversos locais da escola, como corredores, banheiros e a estrela da noite, a sala 6, a Annie começa a fazer uma entrevista com o Jack, e descobrimos que antes de virar paranormal, o rapaz foi um dos alunos do Harold antes do seu desaparecimento, e foi com o professor que ele aprendeu sobre bruxaria, simbologia e ocultismo, falando que o cara era um indivíduo muito peculiar. Além disso, a Annie pergunta se eles eram próximos, e o que o Jack esperava encontrar naquela noite. Então o cara conta que ele era o mais próximo possível do professor, já que o homem era extremamente reservado e misterioso, sendo um cara com pouquíssimos amigos. Fora que desde criança, Jack descobriu seu dom, entendendo que ele era uma pessoa extrasensorial, alguém capaz de receber informações dos espíritos, não só pelos sentidos comuns, como tato, audição e visão, como também pela mente, sentindo energia espiritual. O cara queria ter entrado nas últimas expedições que aconteceram na universidade, mas foi considerado jovem demais para isso. Então tudo que ele queria naquela noite era descobrir o que aconteceu com seu amigo Harold. Em seguida, a Annie pede que o rapaz toque na sala para descobrir o que tinha ali. Então o garoto fala que tinha uma energia muito pesada, revelando que definitivamente algo errado aconteceu naquela sala. Fora que ele estava sentindo algo observando eles, desde o momento em que chegaram ali. Em seguida, o Jack pega uma bússola em sua mochila, explicando que fenômenos paranormais geram eletromagnetismo, que pode ser sentido em bússolas, fazendo elas girarem em todas as direções. Porém, como não estava acontecendo nada naquela sala, Jack, Annie e Kurt saem para explorar a escola e ver se encontravam algum sinal de eletromagnetismo. E é claro que o primeiro local que eles vão checar é perto do porão, onde o Kurt viu aquele vulto. Porém, ali não tinha qualquer sinal de fantasma, além de luzes que ficavam piscando constantemente, e papéis jogados pelo chão, indicando que algo passou muito rápido por ali. Com isso, a Annie pergunta a Jack se ele achava que o professor realmente tinha aberto um portal na escola, e o rapaz fala que isso é bem improvável, porque além dos vários riscos que isso representa, não se pode controlar o que vai sair de lá de dentro, tornando tudo ainda mais perigoso. Portanto, ele acreditava que o Harold não seria maluco de tentar fazer isso, já que não dá nem pra fechar esse portal depois de aberto. Porém, a Annie fala que podia ser um aluno, mas o Jack acha difícil que o Harold envolveria e até ensinaria a abrir um portal para um simples aluno, já que isso poderia gerar consequências devastadoras. Por último, antes de saírem dali, o rapaz tira algumas fotos do local na esperança de ver alguma coisa, e é zoado pelo Kurt por causa disso. Então, com um pouco de vergonha, eles pedem para ir ver outros lugares procurando por qualquer tipo de atividade paranormal. Como uma última alternativa, o Jack pega algumas bolas de tênis e sai com o Kurt pelo prédio jogando elas de sala em sala, explicando que os espíritos têm uma certa tendência mais infantil. Portanto, ele estava jogando as bolas na esperança de que alguma entidade respondesse a brincadeira e jogasse elas de volta. Só que mesmo checando a bússola e fazendo isso em 3 salas diferentes, o cara não recebe nenhuma resposta, fazendo o Kurt ficar ainda mais desacreditado de que alguma entidade realmente vivesse ali. Bom, se
não dá pra controlar o que vai sair de um portal, porque exatamente as pessoas abriram um desses. Se você conseguisse ao menos saber para onde esse portal vai, e invocar entidades específicas, ou abrir portais para uma dimensão exata como o Rick faz, até faria sentido você ter interesse em aprender a fazer isso. Mas aparentemente nesse universo não tem benefício nenhum em abrir uma coisa dessas, já que pode trazer um monte de desgraça para a vida das pessoas ao seu redor, e representa um risco gigantesco para sua própria segurança. Apenas um maluco completo faria isso por vontade própria. Porém, se espíritos são infantis, e essa coisa de fato não for uma ameaça, os 6 poderiam se dividir em duplas, e cada um levar uma bola de tênis para ir jogando nas salas. Assim eles cobririam uma área maior, e não ficariam sozinhos. Já que, como o próprio zelador disse, ficar sozinho nesse lugar pode trazer consequências devastadoras. Mas é claro que os jovens idiotas não iriam dar bola pra essa regra, né? Quanto às falhas em câmeras, galera, é praticamente um senso comum na comunidade que estuda o sobrenatural, que fantasmas ou espíritos são formas de energia, e essa energia poderia interagir com campos eletromagnéticos. O problema disso é que aparelhos digitais, como celulares e câmeras, são sensíveis a variações desses campos, o que pode causar distorções ou falhas, como interferências no áudio ou imagens pixeladas. Porém, a bússola de Jack deveria ser capaz de captar essas mudanças de campo eletromagnético, o que me leva a crer que essa entidade está interferindo nesses aparelhos de propósito, e que ela consegue ocultar a sua energia quando quiser, tornando quase impossível saber com exatidão em que cômodo ela está, o que pode ser um perigo para os jovens, pois ainda não sabemos a intenção dessa coisa. E eu acho que não é das melhores, portanto eles deveriam sair dali antes que seja tarde demais, pois eles já têm algumas evidências da existência de algo sobrenatural por ali. Quando desistem de procurar pela entidade, parece que ela decide procurar por eles, já que às 1:30 da manhã, uma das câmeras do corredor começa a sofrer com uma estranha interferência até que ela é derrubada, chamando a atenção de todos os integrantes do grupo, que correm para ver o que estava acontecendo, com exceção do Dan, que fica na sala 6 com medo de ver um fantasma do lado de fora, sem nem imaginar que esse foi o seu pior erro. No corredor, a galera encontra a câmera caída, porém pensam que foi apenas o Kurt que posicionou mal o equipamento, até que o Jack os chama para mostrar que alguma coisa jogou uma das bolas de tênis de volta no corredor. Com isso, o cara pede que todos se afastem, pois tentaria contato novamente. Porém, ao perceber que a maioria estava ali rindo dele, Jack avisa que ninguém precisava acreditar nos seus conhecimentos, mas alerta que se fizer contato, as coisas podem ficar perigosas, pois não sabiam quais eram as intenções da entidade. Porém, mesmo jogando a bola e tentando falar com o espírito, o Jack diz que a coisa parece ter ido embora dali. Só que do nada, o cara fala que estava sentindo a entidade voltando, e pede para todos não se mexerem, pois ela estava ali novamente. Mas quando o clima parecia que ia ficar mais assustador, o Jack apenas fala que a bússola se mexeu, porém parecia que a entidade ainda não tinha força suficiente para se manifestar e se comunicar com os outros, o que deixa o pessoal muito irritado, pois estavam começando a achar que o Jack era um charlatão. O que ninguém imaginava é que na sala 6, o Dan começa a ouvir barulhos estranhos e o seu equipamento capta vozes, e ele fica tão imerso nisso que nem percebe as cadeiras se mexendo lentamente atrás dele. Porém, quando o homem estava começando a ficar realmente com medo, Gaston aparece de fininho dando um susto nele, e fazendo o Dan achar que não passava de uma pegadinha para trazer mais medo e veracidade ao documentário. Por isso, ele vai confrontar a Annie, perguntando se tinha mais alguém no prédio, ou se alguém da equipe estava fazendo alguma brincadeira. Só que mesmo com a Annie garantindo que não fizeram nada, Dan avisa que se acontecesse de novo, ele iria embora no mesmo instante. Aproveitando essa confusão, o Kurt puxa o Jack para um canto, contando que estava morrendo de medo daquele lugar, e o paranormal fala que isso era comum. Então os dois vão confrontar a Annie, falando que queriam ir embora, pois o próprio Jack não conseguia garantir a segurança de todos, principalmente se eles ficassem andando pelas instalações sozinhos fazendo bobagens. E que o Dan está certo em ficar paranoico, pois a pior coisa que um espírito pode ser é imprevisível, e é exatamente o que aquela coisa era. Mas a Annie pede que não contem isso para mais ninguém, pois queria ao menos entender o que exatamente estava assombrando o local, e pede para o Jack que se ele sentir qualquer intenção maligna da entidade, avise ela, pois aí sim todos iriam embora em segurança. Bom, esse Dan é meio idiota, né? O cara deveria acompanhar seus amigos onde quer que eles fossem, não só porque ele é o especialista de áudio que devia captar os fenômenos sonoros do lugar, como também porque o zelador avisou para não ficarem separados por motivos de segurança, pois aparentemente essa coisa prefere atacar as pessoas quando elas estão sozinhas. Tanto que a sua primeira manifestação aconteceu no momento em que o Kurt deixou o grupo, e foi explorar os andares mais baixos sem ninguém da equipe. E galera, aqui já dá pra perceber o quanto esses jornalistas foram para esse lugar despreparados para a missão, já que nenhum deles está checando as filmagens, fazendo com que percam grande parte dos acontecimentos sobrenaturais, e não tenham ideia do que está acontecendo. Sem contar que eles trouxeram poucas câmeras, né? Eles poderiam ter investido em umas GoPro para deixar em vários ângulos, e ter uma visão em 360, pelo menos da sala 6, pois essa seria a sala principal onde tudo acontece, e digamos que você não quer gravar apenas o áudio de um espírito no ângulo fora da câmera. Então, o melhor a se fazer seria realmente sair logo dali. Afinal, é bem provável que os funcionários cheguem bem cedo para preparar a universidade para os alunos, já que os turnos de aulas geralmente começam cerca de 7 horas da manhã, e se o grupo não sair dali rápido, todos acabariam sendo pegos pelos funcionários e denunciados para as autoridades. Se eles saíssem, eles poderiam voltar outro dia e vir melhor preparados, porque essa primeira exploração tá sendo uma vergonheira. Fora que, como eu disse antes, não temos ideias de quais as intenções dessa entidade.
cidade. E o próprio Jack disse que tem algo perigoso acontecendo. Então eles deveriam ir embora antes que o espírito se tornasse perigoso de verdade. Porque quando isso acontecer, pode ser tarde demais para fugir. Já que não sabemos quais são as extensões de poder dessa coisa, que pode ir desde fechar portas e mexer cadeiras, até arremessar um humano no ar e possuir pessoas. Pois quando se fala de entidades, a gama de poderes e variações é quase infinita, e não sabemos nem como nos defender. Mais tarde, aproximadamente às 3 horas da manhã, Annie começa as gravações, explicando a todos que aquela era a hora morta, o momento em que os espíritos realmente se manifestam. E assim que ela acaba a frase, as luzes se apagam, deixando todos em pânico. Vendo que tinha algo errado, Jack decide que iria dar uma checada no gerador, pois o prédio era velho, e por isso ele acreditava que era apenas um curto elétrico no gerador, e queria descer até o porão para checar, pedindo que seus colegas ficassem ali para o caso de não ser um problema no gerador. Porém, se lembrando do aviso do Sr. Torres, Annie se recusa a deixar o paranormal ir sozinho, pedindo que Kurt o acompanhe para ajudá-lo. E enquanto os dois vão em direção ao gerador, eles veem algo que gela o seu sangue, pois a bola de tênis aparece rolando na frente deles. Então, Kurt pergunta se isso não poderia ser considerado algo bom, pois o fantasma apenas queria brincar. Mas o Jack não diz uma palavra, apenas arremessa a bola para dentro da sala e fica esperando uma resposta. Até que ele se assusta, dizendo que sentiu as intenções daquela coisa, e ela não é amigável. Enquanto isso, na sala 6, Amanda avisa que iria no banheiro, e o Gaston pergunta se a Annie estava com medo para tentar iniciar uma conversa e matar o tempo. E quando ela diz que sim, o cara questiona do porquê ela estar se esforçando tanto. E a moça apenas diz que queria ter certeza de que existe algo no pós-vida, e sentia que as respostas estavam naquela sala. Com isso, Dan se irrita, falando que não existia céu nem inferno, e que após a morte só resta a inexistência. Mas o Gaston diz que nem o próprio Dan acreditava nisso, já que ele era quem mais estava morrendo de medo naquela situação toda. Com isso, o Dan perde a paciência, e os dois começam a brigar. Mas eles param quando de repente ouvem os gritos de Amanda vindo do banheiro. Com isso, todos correm até lá, e a garota conta que alguma coisa puxou seu cabelo. Então os garotos entram no banheiro, e encontram o nome da Amanda escrito com o que parecia ser sangue ou batom. E percebendo que estavam em perigo, os 5 pedem para ir embora. E mesmo com a Annie tentando de todas as formas convencê-los a ficar, o Gaston corre até a sala 6 para pegar os equipamentos. Porém, enquanto arrumava as coisas, a câmera da sala 6 começa a bugar, e algumas cadeiras se mexem atrás do rapaz, fazendo ele ficar extremamente assustado. Só que quando iria sair da sala, o rapaz começa a ouvir vozes lhe chamando, e parece entrar em uma espécie de transe. Mais tarde, o restante do grupo percebe que todos os celulares pararam de funcionar por alguma razão, e até coisas simples como relógios que funcionam a bateria não estavam mostrando as horas. Então eles estavam presos dentro da universidade, sem a capacidade de sequer pedir ajuda. E tudo piora quando Jack avisa que sentiu as intenções da entidade, e sabia que ela queria machucar todo mundo ali. Porém, se a câmera ainda estava funcionando, mesmo com todos os outros aparelhos desativados, é porque a entidade quer que eles gravem algo. Ela quer mostrar alguma coisa para o mundo. Vai ver, ela quer ficar famosa no YouTube. Com toda essa pressão, o Dan começa a perder a cabeça e fica irritado, dizendo que o Jack deveria protegê-los com seus poderes paranormais. Porém, antes da briga ficar feia, eles ouvem batidas vindo da sala 6 e correm até lá para ver o que estava acontecendo, encontrando o Gaston sem camisa com um símbolo bizarro nas suas costas e batendo a cabeça na parede até que seu crânio rachasse. E mesmo caindo no chão, o cara não parava de dizer palavras sem sentido. Ele até tenta ajudá-lo, mas o Jack os tira da sala rapidamente, falando que precisavam sair dali o mais rápido possível. Só que nos corredores o pessoal ouve gritos femininos vindo do porão e correm sabendo que vinham da Amanda. Mas quando chegam lá, encontram a moça seminua com um pentagrama em suas costas e pronunciando palavras estranhas. Porém o medo real vem de perceber que não era a Amanda que estava gritando. Com isso, os 4 sobreviventes correm até a porta tentando abri-la de todos os jeitos, e o Dan começa a perder a cabeça, empurrando a Annie dizendo que tudo era culpa dela. Só que o Jack intervém antes que a situação piore, avisando o rapaz que precisavam se ajudar para sair dali, pois podiam tentar se barricar em alguma sala para escapar da entidade até o amanhecer, ou tentar fugir por alguma janela. Ao ouvir isso, Dan fala que tinham janelas no banheiro, e corre sozinho até o local se trancando lá dentro, e deixando seus amigos para morrer. O problema é que no banheiro, a entidade ataca o rapaz, derrubando ele no chão e puxando seu corpo para dentro de uma das cabines, o fazendo desaparecer. Ok, nesse ponto, pessoal, qualquer coisa que pudermos fazer para nos salvar deve ser feita sem pensar 2 vezes, mesmo se isso danificar de alguma forma a estrutura da escola. Afinal, nossas vidas estão em risco. A primeira coisa que eu tentaria fazer era quebrar as janelas com as cadeiras para testar se a escola não tinha algum alarme de invasão ou algo do tipo. Mas caso não tivesse, eu poderia aproveitar as janelas quebradas para tentar pular em uma árvore nos arredores, ou cair em algum arbusto. Até porque uma perna é melhor que ser usado por essa entidade como a Amanda e o Gaston foram. E se você saber fazer um rolamento, nem isso você quebra na queda. E caso nenhuma dessas opções fossem possíveis, eu tentaria colocar fogo em alguma das salas para ativar o alarme de incêndio, o que faria com que os bombeiros aparecessem para apagar o fogo. E consequentemente, eles teriam que abrir o bloco H e tirar a gente desse pesadelo, já que em média o tempo que uma equipe de bombeiros demora para atender um chamado é de 15 a 25 minutos. E tudo que os 3 teriam que fazer é ficar nos corredores até a ajuda chegar. Isso porque, como o Jack disse, parece que a entidade só consegue se manifestar
manifestar dentro das salas do bloco H. Portanto, desde que fiquem no corredor e evitem cair nas armadilhas dessa coisa, eles conseguiriam sobreviver. Fora que nesse ponto, eu nem sei por que a Amanda se afastou do grupo, já que ela foi a primeira a ser atacada. E como sabia que a entidade não era do bem, a jovem devia ter ficado junto com todos, pois agora nós confirmamos que essa coisa prefere atacar alvos isolados. Portanto, permanecer em grupo realmente é efetivo aqui, pois como a entidade consegue interferir em aparelhos eletrônicos e até mesmo os que funcionam a bateria, tendo um poder parecido com um impulso eletromagnético, desativando tudo que é eletrônico na área do bloco H, todos estão presos sem conseguir chamar ajuda. Portanto, eles têm que se ajudar para sobreviver. E falando em se ajudar, ele deveria ter ao menos pesquisado o histórico dos funcionários que ela chamou para esse projeto, porque deu pra ver desde o início que o Dan era muito profissional, e era até bem cabeça quente, brigando com todos e quase batendo em uma mulher. E a falta de controle emocional desse cara pode ter matado todo mundo, já que ele trancou um dos banheiros deixando seus amigos para morrer, e ainda conseguiu ser finalizado antes deles. O cara literalmente é um perigo para si mesmo e para os outros. Eles também poderiam tentar quebrar as portas do lugar, que não parecem ser muito fortes. Além delas terem partes de vidro que eles poderiam quebrar e gritar por socorro, elas parecem não receber uma manutenção há uns bons anos. Com os gritos do amigo, Kurt ouve a porta se abrindo e entra sem pensar duas vezes procurando pelo cara, mas não encontra nada. E quando decide sair, o homem nota que a entidade estava na porta e segura ela com todas as suas forças para que não fosse pego. Então depois de algum tempo ele percebe que a barra estava limpa e sai para encontrar seus amigos, até que ele ouve algo chamando seu nome. Assustado, ele corre para longe, encontrando Jack e Annie nos corredores e contando sobre o sumiço do Dan. E aí o Jack conta que o Gaston e a Amanda também tinham desaparecido, mas fala que ficariam seguros desde que permanecessem nos corredores, pois essa entidade estava habitando apenas os cômodos da escola. Só que nesse ponto, ninguém mais acreditava nos dons do Jack, dizendo que era apenas questão de tempo até a entidade decidir sair. Por isso, a Annie usa suas forças para gravar um vídeo, pedindo a qualquer um que achar essas filmagens que nunca mais entrem ali e destruam um prédio. Então, o Kurt pergunta como isso poderia ajudá-los, e a mulher fala que pelo menos poderiam impedir as pessoas de passar por algo assim. E aí, o Kurt fica irritado, dizendo que isso era culpa da Annie que os levou até aquele maldito lugar, e do Jack, que ao invés de usar os seus poderes para algo útil, ficou brincando de arremessar bolas nas salas. Porém, tentando ignorar o que o homem disse, o Jack fala que talvez a Annie estivesse certa sobre os portais, pois o Harold deve ter enlouquecido e aberto um deles dentro da escola. Por isso, o que eles estavam enfrentando não era um simples espírito. Fora que o maior perigo era que qualquer superfície reflexiva naquele momento poderia ser uma passagem para a entidade, de maçanetas, espelhos e até poças de água no banheiro. E provavelmente é por lá que a criatura está sequestrando as pessoas. Porém, o Jack revela que não está sentindo nenhuma presença nos corredores. Portanto, a entidade deve afetar apenas as salas. O problema é que com o passar do tempo, a sanidade do grupo vai caindo, e logo a Annie começa a ouvir a voz da sua mãe lhe chamando. Seus amigos fazem de tudo para segurar a garota, percebendo que ela estava em completo choque. Só que quando conseguem contê-la, Jack ouve a entidade se movendo dentro de uma das salas, e vai até lá checar, dizendo que era o único que conseguia sentir aquela coisa. Portanto, se não fizesse nada, todos iriam morrer ali. Mas como já era esperado, assim que entra na sala, o paranormal é trancado lá dentro, e começa a gritar por socorro. Porém, quando seus amigos entram na sala para ajudá-lo, encontram um cara finalizado dentro do armário. Com medo, os últimos dois sobreviventes tentam escapar enquanto a entidade parece brincar com a sanidade deles, até que a criatura para de brincar e puxa o Kurt pelo pescoço, finalizando o homem e pegando a câmera apenas para atacar a Annie logo em seguida. E é assim que acaba o documentário da sala 6. Com isso, voltamos ao presente, e Brent pergunta a Stephen o que ele achava de toda essa história, e o homem fala apenas que ficou perturbado, já que ninguém encontrou os corpos ou qualquer sinal de existência dessas pessoas. Fora que ele mal conseguia dormir, pensando sobre o que ou quem pegou a câmera no final. O que sabemos é que depois disso tudo, o bloco H finalmente vai ser demolido. Então, pelo menos, a Annie conseguiu fazer com que ninguém mais nunca passasse por algo terrível desse jeito. Bom, galera, o maior problema aqui é que essa equipe jornalística literalmente cavou a própria cova. Isso porque eles se prenderam com uma entidade que não conheciam e fecharam todas as saídas, impossibilitando uma fuga. Se bem que não sabemos exatamente quais são os poderes da entidade, então mesmo se as portas estivessem abertas, é bem possível que o demônio conseguisse trancá-las, já que em diversos momentos o vemos fechando portas para que o grupo não conseguisse abrir, como a sala onde ele prendeu o Jack e o banheiro quando ele pegou o Dan. Fora que como nenhum corpo foi encontrado, é bem possível que tudo isso que vimos se passasse em uma dimensão paralela, o que explica os celulares não estarem funcionando. Provavelmente a entidade usou as superfícies reflexivas para mandar o grupo até uma outra dimensão, e por isso no final vemos a câmera ainda gravando, e nenhum dos outros equipamentos foi encontrado, porque tudo foi sugado para essa dimensão fantasma. E como a entidade não tem uma presença física, e nossos jornalistas não têm conhecimento nenhum do ocultismo para tentar criar alguma barreira ou usar feitiços para se defender, eles eram presas fáceis, que só podiam esperar pelo seu final doloroso. Mas pelo menos, agora com o prédio demolido e as superfícies reflexivas quebradas, talvez a entidade não consiga mais teleportar para o nosso mundo, voltando para o local de onde veio.
meio. Isso levando em conta que nunca mais nada vai ser construído ali, ou ninguém vai usar um espelho ou qualquer superfície reflexiva. Fazer isso nesse lugar pode simplesmente soltar a entidade na Terra. Afinal, pode ser que o prédio estivesse mantendo ela presa no lugar que foi invocada, e sem as paredes, ela ficasse livre para puxar qualquer um que estivesse próximo de um portal. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Além do Derrotando Filmes, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Resumindo Filmes, onde eu falo sobre outros tipos de filme que não se encaixam aqui no Derrotando Filmes, e lá eu faço um resumo desses filmes para contar a história completa pra vocês. Também tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. E por último, tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então, pra quem gostar, eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera! Se vocês ficassem presos em um lugar mal assombrado como esse, o que vocês fariam? Acham que conseguiriam sobreviver? Me contem aí nos comentários. E se você vivesse em uma floresta em que mora um demônio sádico, que tem como único objetivo possuir seu corpo e forçar você a finalizar todos que ama, o que você faria? Quer saber se essa família conseguiu sobreviver a essa criatura e sair da floresta? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e lembre-se de não entrar em lugares assombrados. Nunca se sabe o que pode estar se escondendo nesses locais.